Ela é pastora da Nova Igreja Batista de Cascavel, onde lidera junto com seu marido Jefferson Borges com uma liderança visionária, alegre e amorosa. Tem inspirado centenas de líderes de sua comunidade e se destaca também no ensino da palavra de forma clara e criativa. Recebam com alegria, pastora Cláudia Borges! Essa é a minha melhor pregadora. Vamos orar. Pai, obrigado por esse privilégio de ter essa conferência, pela vida de cada um que está aqui. Agora, quero pedir pela vida da Claudinha que Teu Espírito Santo fale ao coração dela e também aos nossos corações. Obrigado pela vida dela, sonda os nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que lindos, que conferência, gente, que presença de Deus, uma palavra dando continuidade na outra palavra e o próprio Deus se revelando aos nossos corações através das palavras e dos louvores. Aí no seu lugar você fecha os seus olhos e fala: Deus, eu quero um alinhamento do céu sobre a minha vida, sobre a minha família. Não importa como está a minha família hoje, tem pessoas que estão aqui só na sua família, mulheres que cuidam da sua família sozinhas, sem seus esposos. Tem maridos que estão sem esposa também, cuidando da sua família. Nós temos pais sem filhos, filhos com pais, filhos sem pais. Nós temos diversas famílias aqui representadas, mas nós temos um Deus de todas as famílias. Fale para Ele que você quer a porção do céu, que você quer pés alinhados de forma a não perder o que está no coração de Deus para a sua família, amém? Em nome de Jesus, amém? Essa camiseta, ela está escrito: famílias fortes, gerações transformadas. Eu vou pedir para você falar com quem está do seu lado aí, por que você quer uma família transformada? Fala com quem está perto de você, por que você quer uma família transformada? Não poderia ter uma frase melhor para definir isso, que família forte não se trata daquilo que é seu. Quando eu casei, gente, eu casei muito nova. A minha família era toda conturbada. O meu relacionamento em casa, o relacionamento dos meus pais, era um relacionamento de amor e de muita briga, de reconciliação e muita briga, de vícios, de agressões verbais, de ver o meu pai saindo e demorando dias para voltar para casa, bebendo, gastando o dinheiro dele todo, sendo consumido pelo vício. E eu, no meu coração, entreguei minha vida para Jesus com 7 anos. E eu via famílias diferentes e eu pensava: é assim que eu vou ter uma família um dia, uma família diferente. E eu lembro que quando a gente casou, eu conto essa história, eu repito, porque eu não posso ouvir falar em família sem lembrar que quando eu casei, tinha o livro do Jaime Kemp, e na capa tinha aquela família perfeita. Nossa, que bonito isso, que lindo. O pastor Jaime Kemp, ele entende de família. Então é alguém que eu posso ler e aprender, porque hoje a gente pega esse celular aqui e a gente descobre tudo. A gente tem acesso às pessoas mais especialistas no mundo sobre todas as áreas. E eu pensei, eu vou cuidar da minha família base na palavra de Deus e vou aprender com quem sabe. E a gente combinou, eu e o Jefferson, a gente comprou tanto livro, né? E lá na capa do livro do Jaime Kemp tinha aquela família perfeita. E eu pensava, é só fazer tudo certo. Vamos fazer tudo que a Bíblia ensina, vamos fazer tudo que o Jaime Kemp conta e ensina no livro dele. E 2 mais 2 vai dar 4. E eu acho que eu não tinha entendido ainda o verdadeiro significado da família na terra. Talvez aqui a gente tem vários recém-casados e vários jovens. Os jovens, levantem a mão.
Que lindos, vocês estão na frente, tá? Dos mais velhos, porque vocês estão aprendendo antes. E o que acontece? Eu pensava assim, que lindo vai ser ter a minha família. Quem já pensou que lindo vai ser ter a minha família? Mas é mais profundo, diga, é mais profundo. Porque quando você vai para a palavra de Deus, você descobre que não se trata de você. A sua família não se trata de você, mas a sua família se trata do plano de Deus perfeito para a humanidade. Famílias fortes. Não é a sua família que é o começo e o fim de tudo, mas são as próximas gerações, é a humanidade, é o futuro da humanidade, porque são gerações transformadas. Ou seja, a minha família não é só para eu olhar e achar linda, embora Deus nos presenteie com isso. A minha família não é só para eu pensar que eu aprendi muito bem com a palavra de Deus e com o livro lá do Jaime Kemp e de todos os especialistas da época. Mas ontem o pastor Cezinha falou aqui e arrancou lágrimas. Ele falou, está surgindo uma geração que precisa aprender que a colheita de certas coisas que se tratam do futuro da humanidade não é uma colheita rápida. É uma colheita que se faz com lágrimas, mas se colhe com júbilo. Então eu desafio você a meditar na importância dessa frase e a se desprender da sua família como algo que é seu, mas como algo que é de Deus. A olhar para a sua família como algo que não te pertence, foi confiado a você, para que o plano de Deus se realize na terra. Amém? E durante o nosso percurso de 37 anos de casados, 3 filhas, 2 filhas da barriga, 1 filha do coração, 5 netinhos, 1 netinho a caminho. Durante essa temporada foram muitas lágrimas. Muitas lágrimas. Porque quem estava aqui ontem ouviu falar sobre a estufa? Que a estufa é onde as coisas vão amadurecer mais rápido, vão crescer e se desenvolver mais rápido. Foram anos e anos e anos de prova, de perseverança, de luta. Quando a gente fala de família transformada, a gente está falando de quem está disposto a pagar o preço para cumprir. Não o sonho do teu coração em ter uma família linda, mas o plano de Deus na terra. E para cumprir o plano de Deus na terra, muitas vezes você vai ter que morrer. Muitas vezes você vai ter que sofrer. Muitas vezes você vai ter que engolir humilhações. Porque você está lidando com algo que Deus te confiou para o futuro da humanidade na terra. Que profundo isso. E aí quando eu perguntei no começo dessa fala, eu perguntei por quê queremos ter uma família transformada. Talvez com 18 anos, quando eu casei, eu dissesse, porque é o plano de Deus, porque é o que Deus deseja, porque é um presente de Deus para os seus filhos, porque a nossa vida é feliz, porque Deus criou essa instituição, e a nossa vida é feliz quando a gente tem uma família transformada. Tá ruim? Tá bom. Obrigada. Felipe vê coisas que a gente não vê. Que bom por isso, né? Bênção. E eu perguntei, eu diria olhando para mim, eu pensava que nós dois iríamos realizar algo que nossos pais não conseguiram. Mas não é isso. Nós vamos realizar algo que o nosso Pai nos confiou. Olhe para o céu agora, pare de olhar para o seu pai da terra, pare de olhar para tudo que deu errado até hoje, olha para o céu e fala, se trata do Pai do céu, não é do Pai da terra. A família que já está transformada, se trata da ação do Pai do céu, da misericórdia e da graça
Então, hoje o entendimento é outro, mas foi muito suor, foi muito choro, foi muita vontade de jogar tudo para o alto, foi muita frustração. Eu ia trazer o meu caderno, eu tenho um caderno que ele está lá já há 23 anos, e é o meu caderno que eu coloco as orações pelas minhas filhas, mas nos momentos mais difíceis da minha vida. Então, é um caderno grosso que está pela metade, porque às vezes eu fico 5 anos sem escrever, mas ali, nos momentos de lágrima, nos momentos de dor, nos momentos de sofrimento, eu escrevia para cada filha a verdade de Deus. Deus confiou a você uma família e você vai precisar ter na sua mente, gravada no seu coração, que não é para você. Você é um instrumento de Deus para cumprir um propósito do céu, então não dá para abandonar. Porque não se trata de você, são os seus filhos, é o seu marido, é a sua esposa, é um casamento que às vezes você olha, não tem esperança, é um filho que te esquenta a cabeça, que te faz sofrer. Eu não vou dizer todos, mas muitos já ouviram aqui o testemunho da nossa filha mais nova, que deu dor de cabeça para a gente por uns 10 anos. Acho que quase todos os cabelos da cabeça do Jefferson caíram no período que ela se desviou e foi procurar sua própria verdade. Mas o que nós fazemos quando a nossa conta dá errada? A gente precisa olhar para a conta de Deus e descobrir que a conta do céu nunca dá errado. A conta de Deus nunca dá errado. E quando a gente acha que se trata da gente, a gente fica paralisado. Quando a gente acha que nós é que somos os fracassados, ou no casamento, ou na criação de filhos, nós ficamos paralisados. O nosso olhar está sendo desafiado a olhar para o céu. E por muitos anos nós oramos, choramos, erramos, fizemos errado, tentando acertar, mas a graça e a misericórdia de Deus nos constrangeu e nos alinhou para não perdermos o coração dela. E hoje é uma serva do Senhor, uma crente fiel, uma mãe de 3 filhas, com mais uma vindo por aí. Mas nunca se tratou da gente, da nossa família, mas é da família de Deus, da família do Pai. E eu separei um capítulo aqui, gente, olha, porque cada um tem o seu tempo para pregar. Mas eu quero que você vá para casa depois e você vai ler esse capítulo. Abre aí no seu celular e deixa aberto no capítulo 1 de Lucas. Que manual de famílias transformadas, porque ele é tão profundo, tão profundo, tão profundo. E a gente pode aprender tanto. Mas antes de ler Lucas, eu quero dizer que eu vou citar brevemente 3 famílias. A família do Éden, Adão e Eva, a família de Zacarias e Isabel e a família de José e Maria. E Deus vai falar aos nossos corações, porque Ele fala, Ele abre os nossos olhos. Então, fica com a sua Bíblia bem aberta aí, no seu celular, aonde você tiver ela. E então, no capítulo 1 de Lucas, faz assim. Ótimo, muito bem. Então, vamos lá, eu vou falando, você vai ter que ser rápido, mover o seu olho rápido para você ir vendo quando eu pulo os versículos e não ficar perdido, tá? Então, fica bem ligado. Eu vou começar ali no versículo 5, que diz assim: no tempo de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a mulher dele, também era descendente de Arão. Respira e lê a próxima. Ambos eram justos aos olhos de Deus, porque obedeciam de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Os olhos de Deus estão sobre nós. Os olhos do Senhor estão sobre você, sobre mim. Os olhos do Senhor. Não se preocupe com o que vão pensar. Eu fico assim, passada, quando eu escuto direto de pessoas assim: ai, mas o que vão pensar de mim? Ai, mas vão achar que eu estou isso, vão achar que eu estou aquilo. Se você está correto, não seja consumido pelo que
as pessoas vão pensar de você, mas lembre-se dos olhos do Senhor. E se importe com os olhos do Senhor sobre a sua vida. Então aqui fala de um casal que eles eram justos aos olhos de Deus porque obedeciam. Você vai ser justo se você obedecer. Não há como cumprir o propósito de Deus na terra com a nossa família sem obediência. E aí continua. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram de idade avançada. Eles eram justos, obedientes, irrepreensíveis. Parece até a história do pastor Cezinha aqui, não parece? Pastor Cezinha não precisou ficar tão idoso para ter o filho dele. Eles, porém, não tinham filhos, porque Isabel era estéril e eles eram de idade avançada. Você já imaginou o coração de alguém fazendo tudo certo e sofrendo uma dor frente à sociedade, frente às expectativas do seu próprio coração? Olha que situação familiar, olha que falta de esperança. Se eles fossem olhar para isso, e continua, certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias servia como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no templo do Senhor e oferecer incensos. Quando chegou a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então, um anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias viu o anjo, ficou assustado, dominado pelo medo. O anjo, porém, lhe disse: não tenha medo, Zacarias, pois a sua oração foi ouvida. Deus está dizendo hoje para vocês não terem medo, para serem justos, para serem irrepreensíveis. Vai chegar o dia, porque Deus não está dormindo. E ele continua: Isabel, a sua mulher, dará a você um filho, e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e alegria para você, e muitos se alegrarão por causa do nascimento dele. O plano do pai não é que o seu filho seja só a sua alegria, que o seu filho seja só para mostrar o seu certificado de competência, mas o plano do pai é usar a sua vida para que a presença de Deus continue a permanecer na terra. E aqui fica bem claro, quando ele diz que ele vai ser alegria para os pais, mas muitos se alegrarão por causa do nascimento dele, pois será grande aos olhos do Senhor. E agora, jovens, quero também falar para vocês, quando esse texto continua dizendo assim, ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada, será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. E quero falar para quem não teve filhos ainda, coisa mais linda, antes de você nascer, Deus determinou o plano e propósito dele para a sua vida. Não termina com seu pai e a sua mãe, mas continua. Deus está te preparando para continuar um dia sem os seus pais, inclusive na missão que ele determinou. Então a família, ela não é um começo e um fim em si mesma, ela é um meio para Deus cumprir o propósito dele na terra. Amém? E aí o anjo declara como ele seria, e diz assim: fará retornar muitos do povo de Israel ao Senhor, o Deus deles. Ele irá diante do Senhor no espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais aos filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, e assim deixar um povo preparado para o Senhor. A nossa família não é para se resumir ao nosso prazer, ela é para cumprir uma missão na terra. Pais, façam essa entrega. Façam a entrega dos filhos de vocês aos planos do Senhor. E aqueles filhos que não nasceram ainda, declarem para que eles virão, a quem eles servirão. Eu fui criada ouvindo lá na minha cidade uma frase que a gente cria filho para o mundo, né? Não para a gente, mas não é a verdade de Deus. Nós criamos filhos para o Senhor, diga, para o Senhor. O nosso casamento é para o Senhor, a nossa família é para o Senhor. E aí vem Zacarias, ele perguntou ao anjo: como posso ter certeza disso? Ou seja, ele
Duvidou. Como posso ter certeza disso? Sou velho, minha mulher é de idade avançada. E o anjo respondeu: eu sou Gabriel, eu estou sempre na presença de Deus. Fui enviado para transmitir para você essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou nas palavras que eu disse. Você ficará mudo. E eu fiquei pensando, né? Como Deus é bondoso, né? Zacarias, ele orou tanto, pediu tanto. Deus trouxe a promessa. Mas ele não acreditou. E Deus é um Deus tão maravilhoso que é igual eu e você que somos pais, né? Deus não falou assim, agora vai perder porque você duvidou, não. Ele só fechou a boca de Zacarias. Porque às vezes ele vai colocar a gente num estado de mudez para a gente não piorar as coisas. Às vezes Deus vai te botar quieto. Deus vai fazer você fechar a sua boca para esperar Ele fazer até que você veja a glória dEle, amém? Não é o tempo todo que a gente vai fazer alguma coisa. Tem coisa que não vai ser a gente que vai fazer pela nossa família. Vai ser a promessa de Deus sendo derramada e sendo cumprida. E a nossa boca vai ter que estar fechada. Fechada, porque se a gente abrir, vem besteira por aí. E aí o povo esperou por Zacarias. Aí eu estou ali no versículo 12, que ele saiu lá do templo e saiu mudo. Dias depois, a Isabel descobre que está grávida e ela não saiu de casa. E eu quero destacar aqui quando ela diz assim no versículo 25. Isso é obra do Senhor. Agora Ele olhou para mim favoravelmente para desfazer a minha humilhação diante do povo. Você tem sido humilhado diante do povo? Você tem sido humilhado diante do povo? O Senhor quer desfazer essa humilhação. Mas lá no começo do capítulo diz que eles eram justos, obedientes e irrepreensíveis. Declare para o Senhor um coração justo, obediente, irrepreensível. Creia que o mover dele virá e não é o final da história. A humilhação será arrancada de dentro da sua casa. Quanto tempo a gente foi humilhado, né? Quantos anos nós fomos humilhados? A gente ficava cuidando dos jovens, mais de 10 anos a gente cuidou dos jovens. E chegava a hora lá de começar os jovens ali, e a nossa filha, no mundão. E o diabo vinha na cabeça e falava, entreguem o pastorado, entreguem a igreja, vocês não têm moral para fazer o que vocês fazem. E a gente cria na promessa de Deus sobre a vida dela. A gente lembrava das promessas do Senhor desde antes de estar na nossa barriga. E a gente perseverou, secava as lágrimas e vinha e seguia em frente. Quem lembra do pastor ontem à noite pregando e dizendo, não abandone as coisas de Deus, não abandone a sua missão, não olhe para a sua família como se você precisa que tudo seja perfeito para você servir a Deus. Aprenda a suportar humilhação. Porque quem não sabe suportar humilhação perde a sua família. E perde de ser um instrumento para o propósito de Deus se realizar na terra através dela. Aqui a gente tem muitos jovens. Os jovens estão crescendo numa cultura imediatista, mas a cultura do céu nos ensina a esperar, nos ensina a crer, nos ensina a não abandonarmos as promessas de Deus. E a Isabel teve esse momento. E, ao mesmo tempo, teve um outro casal, que foi Maria. O texto continua ali falando, quando o anjo procurou Maria e disse que ela ia engravidar. Dá para perceber como Deus traz o filho para cumprir o propósito dele na terra? O porquê que nós casamos? O porquê nós constituímos família? Por que nós temos filhos? Porque Deus sonha com os nossos filhos para cumprir chamado nessa terra. Ontem eu estava vendo ali o Christian Raíza, o pastor Christian Raíza. Ai, gente, eles sempre chegam atrasados nas coisas. E eu me emociono cada vez que eles chegam. Porque eles têm 5 crianças. Para vestir, para alimentar, para arrumar e para chegar nos lugares. Mas acreditem, eles chegam nos lugares, eles estão aqui. Porque não se trata deles,
Se trata de famílias fortes, gerações transformadas, se trata do que Deus quer fazer através da família deles na terra. E ontem os pastores foram jantar aqui com o pastor Cezinha, e aí eu falei, amor, deu tudo certo aí e tal, deu tudo certo, e o Cristian e a Raíza estão lá na casa do pastor Ivo, né? E da Jaque, que lindo isso, né? Que eles entregaram a casa para vocês ficarem. E aí o Jefferson falou, deu, só que a pena que o Cristian chegou, já estava todo mundo comendo. E aí, quando ele me falou isso, desceu lágrimas assim dos meus olhos. E começou a descer lágrima no meu olho hoje de manhã lá no banheiro. E eu lembrando disso, me arrumando, e a lágrima descendo, e veio na minha mente assim, os últimos serão os primeiros. Porque vocês estão cuidando daquilo que o Senhor entregou para vocês. Então, gente, a nossa família não se trata da gente. E às vezes, no meio do caminho, a gente cansa, a gente se estressa, a gente se aborrece, a gente acha que não vai dar conta, mas estamos cuidando de algo precioso para o Senhor. E um dia, o que vai contar é aquilo que a gente deixou aqui nessa terra. Como que é aquilo que a gente deixou para continuar a obra de Deus? E eu vejo o tempo todo isso aqui em Lucas, o tempo todo. Aí o Zacarias ficou mudo porque ele duvidou, mas a misericórdia de Deus fez com que a promessa fosse cumprida, nasceu João, e aí Zacarias voltou a falar. Mas aqui o anjo falando com Maria, diz que Maria ficou assustada. E aí ela falou assim, ela não duvidou, ela só perguntou ao anjo, como que vai acontecer isso se eu sou virgem? Ela deu sequência, ela creu, ela quis saber mais. E na hora, a humilhação foi retirada de Isabel com ela ficando grávida. E a humilhação de Maria chegou com a gravidez. Conseguem entender? Conseguem entender que a sua família não é a família do outro? Conseguem entender que o seu casamento não é o casamento do outro? Isabel lá, velha, a humilhação foi retirada com uma gravidez. Maria nova, solteira, uma menina, e estava sendo entregue em casamento, recebe uma gravidez que foi vista por todos como uma humilhação. A história da sua família é única. Não se perca olhando para a família dos outros. Não se perca olhando em volta. Não se perca. Olhe para o Senhor. Busque no Senhor as instruções. E aí Maria começa a louvar a Deus, começa a cantar. O Cântico de Maria está aqui, ó. Está aqui nesse capítulo 1. Cântico de Maria. Coisa mais linda, ela cantando. E ela fala antes de cantar, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Que menina corajosa. Não importa o que vai acontecer na sua casa, não importa a provação, não importa a dureza que virá. Diga que você é serva do Senhor, que você é servo do Senhor. E que no que diz respeito a você, você não vai desistir. Não vai desistir do seu casamento, dos seus filhos, da sua família. Amém? Amém? E aí Maria visita Isabel, elas conversam lá, tem o Cântico de Maria, que ela engrandeceu ao Senhor. Você já pensou que talvez algo difícil que você está passando e tenha que enfrentar, você tenha que engrandecer e louvar o Senhor? Adorar o Senhor? Foi lindo esse louvor aqui. Foi tão maravilhoso, cada um com seu problema, louvando e adorando o nome do Senhor. É assim que é para a gente viver, inabalável, irrepreensível, adorando o nome do Senhor. E o Cântico de Maria aconteceu porque ela diz assim, a minha alma engrandece o Senhor, o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois atentou para a humildade da sua serva, portanto, de agora em diante, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, porque o poderoso fez coisas grandes em meu favor, santo é o seu nome. Eu quero desafiar você agora a enxergar coisas grandes que Deus fará na sua vida. Enxergue. Não aconteceu ainda, enxergue. Traga a existência pela fé. Não sinta que você é menos do que ninguém. Não sinta que com você está mais difícil. Mas acredite na história única que Deus tem para o louvor da sua glória. E aquilo que Ele pode fazer e transformar na sua casa. Quando nasce João Batista, lá no versículo 37,
Eu achei isso muito legal, porque Zacarias pisou na bola, gente. Ele pisou na bola duvidando, aí ele ficou mudo. Mas olha como ele aprendeu rápido. Diga, eu quero aprender rápido como Zacarias. Quero ouvir vocês falarem. Digam, eu quero aprender rápido como Zacarias. Por quê, né? Ficar mudo uma vez, mas ficar mudo o tempo todo não dá. E aí o que acontece? O neném nasceu, os vizinhos começaram a falar da misericórdia de Deus com aquela casa, foram circuncidar o menino e falaram, coloque o nome do menino de Zacarias. Mas, quero ver quem prestou atenção lá no começo da leitura. Mas a Isabel tomou a palavra e falou, não, ele será chamado João. E falaram, mas ele não tem parente nenhum, com esse nome você nem tem parente. E aí fizeram sinais para o pai do menino, para Zacarias. Eu quero dizer para você, homem, que mesmo mudo você tem uma voz. De repente você está se sentindo mudo dentro da sua casa, mas você tem uma voz. E fizeram um sinal para ele perguntando, como é que você quer que ele se chame? Ele pediu uma tabuinha. E qual foi o nome que o anjo tinha dito que o filho dele teria? E o que ele escreveu na tabuinha? Ele continuou justo, obediente, irrepreensível. E aprendeu a palavra certa na hora certa. E quando o filho nasceu, as pessoas perguntaram assim, todas que ouviam falar de João, o que será desse menino? Pois a mão do Senhor estava sobre ele. Não sei se seu filho está perto de você, mas se não, os filhos se mexam e vão sentar perto dos seus pais agora. E se tem filho aqui que não tem nenhum pai perto, acha alguém que você considera assim como um pai, como uma mãe e senta perto. Vamos lá, se remexe aí para fazer essa arrumaçãozinha, rápido. Se não tem lugar, fica em pé, senta no colo, fica espremido, abaixa no chão, na beira, e está tudo bem. Existe uma voz perguntando, o que será desse menino ou dessa menina? O que será desse filho? Existe uma voz ecoando. E quem está com o filho lá na escola agora, ou em casa com alguém cuidando, pense no seu filho agora. Você que é pai ou você que é mãe. E Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. E ele começou a exultar o nome do Senhor. E ele começou a adorar a Deus. E ele começou a falar da aliança com Deus, do juramento com Deus. E ele olhou para o filho dele e disse assim, e agora vocês vão repetir para quem está aí do seu lado, a palavra de Zacarias. E você, meu filho, será chamado profeta do Altíssimo, pois irá diante do Senhor para lhe preparar o caminho, para dar ao seu povo o conhecimento da salvação, mediante o perdão dos seus pecados, por causa das ternas misericórdias do nosso Deus, pelas quais do alto nos visitará o sol nascente, para brilhar sobre aqueles que vivem nas trevas e na sombra da morte, e guiar os nossos pés no caminho da paz. Palavra profética. A hora que a boca dele foi aberta, ele soube usar as palavras proféticas, mesmo que seus olhos não vejam. Declare o sentido de Deus sobre a sua vida, sobre a sua descendência, porque nós estamos falando de gerações, mas precisamos ser aqueles adultos. Enquanto estivermos no comando da nossa vida aqui, nós precisamos ser aqueles obedientes, irrepreensíveis e justos, para que o plano de Deus se cumpra. Estenda a sua mão. Se você quer abrir mão dos seus planos pessoais e da sua vontade, estenda a sua mão e faça assim, entregue para o Senhor o teu conceito de família, o teu conceito de filho. Não é para mostrar aquilo que conquistamos ou aquilo que deu certo, mas é para mostrar que a vontade de Deus continua sobre a terra. Entregue para o Senhor com a sua mão estendida, entregue.
e diga: eu não quero nada que não seja do Senhor, eu não quero esse pensamento, eu não quero esse sentimento, eu não quero essa atitude, eu não quero esse comportamento. E agora você faz assim, ó. Recebe do céu, recebe de Deus, recebe dele o destino, o seu destino, o destino da sua geração. Gente, não é muito tempo, não desista, não importa se foi 1 ano, 2 anos, vocês sabem o que é. Às vezes vem uma mãe falar comigo, está ali, eu falo: quanto tempo está acontecendo isso? 6 meses. Eu falo: mas é o que ela suporta, então Deus vai abreviar e vai fazer isso passar rápido. Mas com a gente foi mais de 10 anos. A nossa filha botava uma roupa, ela fazia educação física na época, ela andava com os peitos para fora. Um dia alguém perguntou para a gente: será que ela sabe que ela faz vocês passarem tanta vergonha? E eu falei para o Jefferson: amor, a gente nem tem mais isso, né? Deus foi tirando a nossa vergonha, porque a vida dela se tornou mais importante do que qualquer vergonha que a gente pudesse passar. Aí quando ela começou a voltar para a igreja, ela vinha com mais leg, meu Deus, a calcinha toda enfiada, uma roupa horrível. E a gente olhava um para o outro e pensava assim: meu Deus, o que a gente faz? A gente vai falar para ela não vir assim? Aí o Jefferson olhou para mim e falou: se fosse uma visitante, a gente falaria? Não. Então nós vamos tratar ela como uma visitante, que no momento é o que ela é. E a gente precisou de uma sabedoria do céu. Mas foi muita lágrima, foi assim, não sobrava nada de orgulho, sabe? Um dia ela mesma vai estar contando, não sobrava nada de orgulho. E a gente, meu Deus, mas a gente fez tudo que está aqui na Bíblia. O dia do filho, a noite do filho, a palavra profética, os livros do Jaime Kemp. Por quê, Senhor? Mas a gente vai resistir. E todas as vezes, o que vinha na mente era: entreguem à igreja. Sempre, a frase não mudava. Qualquer que fosse a aprovação, era: entreguem à igreja. E um dia nós fizemos um trato: a gente só para se Deus mandar. A gente só vai entregar se Deus mandar, mas nunca porque o diabo veio perturbar a gente. Nunca porque a gente não quer passar vergonha, nunca porque a gente não quer ser humilhado. Nós vamos olhar. E aí eu pegava aquele meu caderno lá e escrevia as palavras proféticas. Escrevia a dor. Eram coisas assim tão difíceis de passar, que como que a gente ia chegar, começando a igreja, para um novo convertido e desabafar com uma pessoa que acabou de se converter? E tinha que ali chorar lágrimas de sangue. E escrevia a verdade de Deus. Eu escrevia a tragédia e escrevia os versículos da verdade de Deus. Deus quer que você escreva. E esse é o terceiro casal. Por que eles estão aqui de bonecos? Porque lá no Éden, o plano de Deus perfeito para a família começou com Adão e com Eva. E quando eu leio o capítulo 1 de Lucas, que eu vejo a profundidade do desenho de Deus sobre o que é a família é para que o propósito de Deus se cumpra. O casamento é para isso. Então, para de achar que você tem que largar desse casamento porque você não está feliz. Olha para o Senhor, confia. Confia que a mão dele virá, confia que é algo mais profundo do que a sua felicidade. Confia que Ele é a sua felicidade e Ele vai completar a obra. E lá no Éden, Eva, quando ela olhou para a árvore, quando ela olhou para o fruto, quando ela deu ouvido para a serpente, foi quando ela pensou no prazer dela. Ela deixou de olhar para Deus, ela perdeu o sentido de família. E ela olhou para o que ela estava perdendo. E muitas famílias estão se destruindo porque pessoas têm olhado para o que estão perdendo e parando de ouvir a voz de Deus. Eva foi enganada porque ela achou que a voz de Deus estava errada. A voz de Deus nunca está errada. Podia ter parado em Adão, mas Adão não se posicionou. Adão também foi enganado. Então, assim, é exatamente a figura que Satanás quer fazer na terra. Com cada um de nós nos transformar em bonecos, manipulados, para que o propósito de Deus não se cumpra, para que aquilo que Ele designou não se cumpra. E aí, uma mãe, um pai, perderam um filho, perderam praticamente 2 filhos, e se retiraram da presença do Senhor. Nessa conferência, Deus está falando para mim e para você que existe um lugar
que nós temos que andar, que é na presença de Deus. Não olhe para o lado. Vitor e Janaína, que testemunho lindo, né, da internet lá. Se a internet está te perto, a rede social, o Instagram, gente, se você está mal, não fica ali no Instagram. Não gasta o seu tempo, você pode publicar, mas não gasta o seu tempo apertando as bolinhas lá do que os outros estão fazendo. Porque o diabo pode usar aquilo para te humilhar, para você se comparar. Diga, é a minha história. Você é importante, os olhos de Deus enxergaram Zacarias e Isabel na terra, eles estão te enxergando, eles estão vendo tudo o que vocês precisam. Você tem que saber por que você está nessa família. E os filhos, não pensem que os pais vão dar tudo o que vocês precisam emocionalmente, fisicamente, espiritualmente, eles não têm tudo, só Deus tem tudo. Só Deus tem tudo, só na presença deles. Eu quero mostrar, eu sempre falei para Deus que a vida das minhas filhas, eu teria cumprido o meu propósito se elas amassem a Deus mais do que todas as coisas. E adivinhe, por anos e anos, aonde que foi a aprovação? Olhando e vendo uma filha chegar e falar assim, olha, isso é o que vocês querem para mim. Eu não quero essa vida para mim, não é isso que eu quero. E vinha aquele peso, aquela mentira. E aí a gente tinha que se aprumar e olhar para Deus. Então, por anos, foi assim. E a gente teve que escolher para onde olhar. Para que lugar a gente olharia? Para onde a gente confiaria? Tem uma foto, mostra a foto. A gente gosta muito de estudar, a gente gosta muito de ler. A foto, tem uma foto. Ó, isso é um pedacinho da nossa biblioteca, mas várias prateleiras dessas são só um pedaço, é um lado assim, porque ela tem em cima, tem embaixo, tem dos dois lados, e tem prateleiras ali de livros e livros de família, gente. Eu lembro que teve uma fase que eu falei, mas meu Deus, não tem isso aqui que ela está fazendo. Como que eu vou saber? Como que a gente vai saber como proceder para não perder a nossa filha? Como que vai ser? E dá-lhe livro de família, e dá-lhe Bíblia, e dá-lhe não sei o quê. Estuda. Pode passar. Mas, o Jefferson nem sabe que eu tirei essa foto, é a Bíblia dele. Velha, toda molhada de lágrimas, com óculos dele, na cadeira dele ali. Nenhum livro vai substituir a presença do próprio Deus falando com você. E às vezes ele vai falar coisas totalmente diferentes dos livros. Porque às vezes o que está naquele livro é para coisa que está indo assim no normal. E vai acontecer coisas anormais com você. E aí você vai ter que ouvir do próprio Deus e seguir em frente, tendo certeza, mesmo que todo mundo ache que você está errado e que você está doido, que você está maluco. E é assim que Deus quer que a gente caminhe, buscando nele, na presença dele. E a continuação, vai para a próxima foto. Aquela é a toalhinha molhada do choro, das lágrimas, da entrega da família para o Senhor. Da entrega dos seus problemas, das suas dores. Não adianta, às vezes não vai ter ninguém que vai entender aquilo que você está passando, só o próprio Deus. Às vezes nem o marido entende o que a mulher passa, nem a mulher entende o que o marido passa. Às vezes o filho quer que o pai entenda tudo. Filhos, olhem para cá. Os pais não entendem tudo. E às vezes eles não entendem nada. Porque eles não estão dentro da cabeça de vocês, nem dentro do coração deles. E eles estão andando junto com vocês para um mundo diferente, que para a gente é até meio doido às vezes. Então vocês também vão precisar conhecer esse lugar de palavra, de presença de Deus, de choro, de ouvir do Criador, daquele que antes de você estar na barriga determinou uma palavra profética para você. Pode passar a outra foto, por favor. Oiê! Essa foto. Você nem sabe que eu tirei de você essa foto. Mas, sabe aquele louvor? Assim que eu luto minhas guerras.
É assim que a gente luta nossas guerras. É assim que lutamos as nossas guerras. Joelho no chão, lágrima, toalha molhada, de choro. Palavra de Deus, direção para seguir em frente sem ficar perdido. Quero que você repita: famílias fortes, gerações transformadas. Para de achar que a sua família é um presente de Deus para você. A sua família é um presente seu para Deus. Ele te deu para você entregar para Ele. Então tem hora que vai ser humilhante. Tem hora que vai ser triste. Tem hora que vai ser cansativo. Tem hora que vai ser decepcionante. Tem hora que vai ser estressante. Mas aonde é o final da história? Feche os seus olhos. Alinhe o seu coração com o Pai. Enxerga o final da história. Veja as palavras do anjo para Zacarias. A palavra do próprio Deus. O que Deus queria fazer na terra, através de João Batista. O que Deus queria fazer na terra, através de Jesus. O que Deus quer fazer na terra, através de você, da sua descendência. Não desista porque faz muito tempo que você está orando e você ainda não viu a promessa. Não desista. Aqui na igreja tem a Mari Martins, acho que ela não está aqui, a Mari do Danilo. E sempre que eu lembro da mãe da Mari do Danilo, que eu nunca conheci, eu choro. Porque a mãe da Mari era uma mulher crente e os filhos se desviaram. E aquela mulher orou até morrer. E não viu os filhos voltarem para o Senhor. E eu sempre falo: Mari, a sua mãe não viu, mas Deus respondeu. Você está aqui ensinando a sua descendência a amar a Deus sobre todas as coisas. Então as orações chegam no céu, as orações chegam no coração de Deus. E Deus é fiel. O problema é que a gente quer ver tudo, quer provar tudo, quer ver tudo certinho. E às vezes a gente vai ter que caminhar na justiça, obediência, retidão, sem ver tudo certinho. Porque é o nosso coração que tem que andar certinho. Se você tem que pedir perdão para Deus, peça agora aí sobre algo, sobre alguma palavra maldita na sua casa. Não declare palavras malditas sobre sua família, nem sobre o seu marido, nem sobre os seus filhos. Não se permita por nenhum minuto ser bonecos na mão do inimigo. Peça uma sabedoria do alto, peça uma sabedoria do céu, peça um discernimento. E se posiciona corretamente. Talvez você ficou um tempo mudo igual Zacarias, porque uma fé, uma retidão, um santo quase, mas duvidou. Não duvide, não duvide, não duvide. Faça como Maria, escuta que algo muito louco vai acontecer na sua casa, mas adore ao Senhor. Ó Deus, ó Senhor, cada coração aqui está diante de Ti, o meu coração está diante de Ti. Ó Deus, o mundo foi mudando tanto, mas a Tua palavra nos leva para o conceito de família. A família é para o Senhor cumprir o Seu propósito na terra, para nossa descendência encher a terra, gerações transformadas pela Sua presença. Não se trata de nós. Ensina cada um aqui o caminho de saber suportar a dor, saber suportar a humilhação, saber suportar a espera, saber suportar a contrariedade, saber suportar a infância do filho, tão difícil muitas vezes, a adolescência, que você fica perguntando: cadê o meu filho? Pare de perguntar cadê o seu filho, ele está ali na sua frente. E ele é quem Deus disse que ele é. Os filhos jovens, seu pai fez tudo o que ele podia até aqui, mas ele não é tudo, porque Deus quer que você volte os seus olhos para Ele, que é tudo, tudo para você. Ele quer ser tudo em você. Ó Deus, toca agora corações.
Enche o coração dos filhos de amor e gratidão pelos seus pais. Tira a desonra, tira a vitimez. Ó Senhor, toca o coração dos pais, que muitas vezes são feridos pelos filhos, porque eles estão perdidos para eles, mas não para o Senhor. Então eu oro agora por uma cura que vai vir no coração dos pais, independente dos filhos terem a maturidade de consertar a burrada feita. Mas que a presença de Deus, o bálsamo do Senhor, venha curar o coração desses pais. Eu oro pelo coração dos filhos, que os próprios pais feriram, mas não enxergam, não conseguem enxergar a dor causada. Espírito Santo, vem agora, cura esses corações desses filhos. Cumpre o teu papel de consolador em cada vida. Vem, Senhor. Vem alinhar aqui os nossos corações diante de Ti. De esposas, não olhe para o marido dos outros, não olhe para o marido dos outros. É o seu marido, é uma só carne, é uma aliança no Senhor. Maridos, não olhem para outras mulheres. Olhe para sua esposa. Olhe para ela. Glorifique a Deus pela vida dela. Ó Senhor, nós estamos aqui diante de Ti, exaltando o Teu nome aqui na terra. Aqui no Paraná, em Cascavel, no interior. Estamos no interior do Brasil, Senhor. E a Tua presença está aqui em nosso meio. A Tua palavra está aqui, juntinho da gente. Os Teus sonhos estão aqui derramados sobre nossas vidas e nossos lares. Que cada um se posicione agora com a verdade do céu e possa entender o significado de família dado por Ti, ó Deus. E nós declaramos as vitórias do Senhor estabelecidas e os seus desígnios em nome de Jesus. Amém? 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 Você vai ficar de pé, você vai agora abraçar quem está do seu lado, você vai dar uma palavra de encorajamento, de verdade, de gratidão, uma palavra de esperança, uma palavra de envio, uma palavra profética do Senhor. Declare as verdades do Senhor. Deus te abençoe. Deus te abençoe.